Olá, é bom estar com vocês mais uma vez, gravando um vídeo do nosso canal para o YouTube, Guia dos Perplexos, mas eu peço desculpa por estar barbudo. Eu poderia primeiro ter feito a barba, mas a minha mente, o meu cérebro estão em dores de parto. Eu estou extremamente ansioso para fazer esse vídeo que eu chamarei de fake news. Nada de novo, não falarei nada de novo, tudo conhecido, mas vamos tentar colocar as coisas em ordem na cabeça, na nossa cabeça, na minha também, porque quem ensina aprende, como dizia São Tomás de Aquino, descendo disco. Então, começamos aqui com o nosso livro Nos Caminhos de Jesus, que esse vídeo fará parte dessa série, Nos Caminhos de Jesus, e a afirmação é aquela que, quando eu estava em 1970 na Faculdade Católica de Petrópolis, frequentando os bancos da professora Albertina, estávamos começando a estudar uma nova ciência que se chamou linguística, a ciência da linguagem, porque os professores de matemática curtiam, dizendo que em matemática não existe gosto. 2 mais 2 são 4, 2 mais 3 são 5, 6 mais 6 são 12, enquanto que em português isso está certo ou isso está errado, porque a gramática diz que é. Então, o professor Matoso Câmara Júnior, que era o doutor com pós-doutorado da faculdade, foi chamado para a Suíça para tomar parte no fórum em que se fundaria a ciência da linguagem, a linguística com a fonética, fonêmica, fonologia. Eu fui sem falsa humildade, aluno nota 10 nessa ciência que até hoje eu tenho uma facilidade muito grande. Então, daí o meu afã pelas línguas e como as línguas se formam. Então, a primeira afirmação da professora Albertina foi que nós deveríamos partir do princípio que tudo se formou, a civilização e as línguas se formou a partir de... A civilização se formou e as línguas se formaram a partir de um tronco único chamado indo-europeu, que saiu lá dos planaltos da Índia e veio, né, trazendo junto a raça ária, e os dois se misturaram, depois pegaram os celtas, e assim essas três correntes teriam sido responsáveis por toda a civilização. Por isso que há muitas semelhanças na cultura, na língua, nos costumes e nas histórias das pessoas. Fake. Não é verdade. A Bíblia parece que dá razão a isto quando fala da criação do universo. Aqui, Gênesis, na minha Bíblia, Gênesis, e aqui em preto, lá no início, criação do universo. Bem, dentro do escritor bíblico, o universo dele, o universo do povo dele. E então, em Gênesis 1, um poema maravilhoso, em Gênesis 2, algo mais capcioso, que requer que se façam algumas observações, retificações, e em Gênesis 5, o que aparentemente dava razão à professora Albertina, de que livro da genealogia de Adão, a linhagem dos bons. Adão uniu-se outra vez à sua mulher e ela deu à luz um filho, ao qual pôs nome de Seto. E aqui vai então, já depois de uma linhagem anterior, a primeira cidade, as primeiras artes, primeiro Antísio. Então aqui nós temos, no capítulo 4 para o capítulo 5, a ratificação
da ideia que a universidade tentava inculcar na nossa mente de que somos todos descendentes de uma única raça. E aí depois a falta de unidade entre a humanidade, então vai fazer com que haja certos fatores que irão criar vários outros povos e várias outras raças. Errado, não é nada disso. Então o professor Colin McEveety aqui no seu Atlas no seu Atlas aqui que ele dá, o Atlas da Humanidade, ele é o maior expert em geopolítica, geografia, etnografia, e ele mostra aqui precisamente que todos esses povos surgiram simultaneamente. Então, nós temos aqui camitas e aqui semitas, ou seja, na Arábia os semitas e aqui na África os camitas, e ao redor do mundo aí pelo menos umas 6 raças diferentes, né? Hunos, mongóis, e a corrente indo-iraniana realmente é muito grande, mas os semitas e os camitas não fazem parte dela. Os mediterrâneos ocidentais não fazem parte dela, nem os sudaneses. Então esse emaranhado de árvores aqui tem na verdade como origem os iranianos. Então é uma corrente, meia verdade, então, que a maior parte dos povos civilizados vieram daqui do Planalto do Irã, e a corrente indo-iraniana teria formado os povos, as línguas e as tradições. Mas aqui nós temos o professor Colin McEveety que mostra que não é assim. Surgiram, como ele não diz, não é próprio da ciência dizer o como, mas o que. Então, o fato é que não somos todos descendentes de um único casal, supostamente Adão e Eva, que depois tiveram a linhagem dos bons, a linhagem dos maus, e essas duas linhagens estão sempre em contradição. Depois veio Deus e, para acabar com os maus, então separa Noé e manda o dilúvio sobre a terra para destruir toda a terra, porque os bons filhos de Sete tinham se corrompido aderindo aos maus, e então aí vem o dilúvio universal fake. Nunca houve um dilúvio universal. Há 80 relatos do dilúvio, segundo o nosso querido professor Mircea Eliade, fundador da cadeira de religiões comparadas e mitologias comparadas. Então, Edições Mercúrio, há 80 narrativas do dilúvio. Aqui ele dá o conhecimento sagrado de todas as eras, as várias tradições de origem dos vários povos. E são vários povos mesmo. Então aquela é apenas uma hipótese. Mas por que se chegou a essa conclusão? Depois de Noé, então vem a linhagem de Noé, Cã, Sem e Jafé. Depois, de novo, a oposição entre Cã e Sem, e aí termina havendo a mistura, que a Bíblia diz que são os anjos, os filhos de Deus, que se encantaram com as filhas dos homens, e aí a corrupção foi geral, e parece que nós teríamos aí realmente uma guerra entre povos, quer dizer, bons e maus, e depois de Noé
Então, a descendência de Noé que sobrevive ao dilúvio, que nunca foi universal, mas há algumas fontes que ressaltam o fato do dilúvio universal. Então, alguns cientistas tentaram mostrar que o dilúvio universal, na verdade, era apenas a alusão a Atlântida e a Lemúria, os dois continentes perdidos. A Lemúria, que afundou por si mesma, e a Atlântida, que era filha da Lemúria. Os Atlantes eram descendentes da Lemúria. É bom, interessante dizer que os americanos encontraram a etimologia, a palavra mason em inglês, Mu, son, os filhos de Mu. E a Atlântida não afundou acidentalmente. Então o dilúvio teria acontecido na Lemúria, e aí, segundo a Bíblia hebraica, que eu tenho um exemplar e para estudos, então a palavra usada para a Arca de Noé, que fugindo do dilúvio, quer dizer, tentando fazer que ficassem sobreviventes do dilúvio, então a arca é construída por Noé e depois ela eleva-se com as águas e finalmente, depois de 40 dias, o dilúvio cessa. Fake, de novo, porque no Gênesis 1 nós temos aqui a belíssima descrição do autor do Gênesis 1, que diz que Deus estava criando tudo, e no princípio Deus criou o céu e a terra era solidão e caos, e trevas cobriam o abismo. Mas o Espírito de Deus adejava por sobre as águas. Essa expressão por sobre é a mesma que é usada pelo autor bíblico para a Arca de Noé, quando diz que a arca navegava, seguia por sobre as águas. É um Ain, parece nosso Y, e um Lamed, que parece um instrumento de marceneiro. Ain, Lamed, por sobre, up on, em inglês. Então, o que seria, na verdade, segundo os autores da teoria lemuriana, é que a arca, na verdade, era uma nave, mas não necessariamente náutico tem a ver com barco, mas nave pode se levar para aeronave, e assim como ninguém pode imaginar que o Espírito de Deus, em forma de uma ave, estava de barriga flutuando sobre as águas primeiras, então também não vamos imaginar ingenuamente que a Arca de Noé flutuava sobre as águas. Ela seguia por sobre as águas. Então era uma nave, era um objeto voador que levava os descendentes de Lemúria, os jovens Atlantes, para o outro lado sair do Pacífico e ficar no Atlântico. Então, Lemúria vem primeiro, Atlântida vem em segundo, e então não há esse dilúvio universal, e foi simplesmente um mito para dizer como que o continente mais adiantado da época, que era a Lemúria, desapareceu. Os Atlantes ficaram, posteriormente os Atlantes também saíram dali quando começou as viagens das grandes navegações, que passavam muito perto. Eles viram que terminaria sendo descoberto, então eles com laser cortaram pelos fundamentos as suas construções e desapareceram. Com laser, sim. Jacques Cousteau filmou, eu vi. A Rede Globo mostrou o filme de Jacques Cousteau, né, ali no Triângulo das Bermudas, com uma máquina de filmar, e mostrava estradas pavimentadas e edifícios cortados a laser pela base
pouco acima dos fundamentos, e a Madame Petrovna Blavatsky diz que eles se mudaram para o interior das montanhas do Tibete. Agora, aí já é ela e eles quem discute, não eu. Então, dissemos que, na verdade, essa suposição de que a humanidade é única e a listagem que é dada, né, em Gênesis 4, 5, na verdade é uma listagem que mantém a tradição patriarcal monoteísta. Então, povos, na sua maioria, de iranianos ou como quer que sejam, né, misturam-se aqui e acolá com sábios de outras raças. Você imagina o Gengis Khan, o Átila, o Huno, o Mongol, o que é que tem de comum com o pele vermelho americano? Nada. Nada. São raças completamente diferentes, a amarela, a vermelha, a branca e a americana. Então, os hindus são vermelhos, né? Os americanos são chamados de pele vermelha, mas não são como, a pele não é como os hindus. Então, uma linhagem, né, que muito antiga, através da qual se pretendia implantar o paraíso na Terra, ou seja, fazer da Terra a morada apenas dos bons. E assim se colocou a ideia do dilúvio, acabando a possibilidade da existência dos maus. Depois Deus se arrepende e diz a Noé que nunca mais mandará outro dilúvio. Mas de vez em quando vem uma pandemia dessa, a peste negra, a gripe espanhola, então de vez em quando ele puxa a descarga e uma porção de gente, Deus que me perdoe, vai. Então, na verdade, o que há é uma ideia central que nós já vimos no vídeo anterior, que encontra dois patriarcas descendentes de Abraão, descendentes no sentido que de Abraão a Jacó há 20 gerações, de Jacó até José, provavelmente também. O fato é que José é um Mashiach, um escolhido, né, um daqueles que colocou em prática no Egito, nos 7 anos de fartura, acumulando silos e armazéns e estocando trigo e gramíneas para toda a população, a fim de que durante 7 anos de fome o mundo não morresse de fome. Essa é a ideia chamada a bênção, essa é verdadeira. Agora, se José existiu ou não, não podemos garantir, né? Aqui o nosso ilustre mestre Harold Bloom diz que existiu, está aqui. Então, ele tenta tirar da tradição javista aquilo que ele considera que é fato, que é história, porque os autores da tradição javista, né, 2 escribas da corte posterior a Salomão, então tentaram fazer uma redação que seria primitiva, e essa redação depois foi modificada por mais várias mãos, e aqui ele diz quem foi. Então, segundo os alemães Karl Heinrich Graf, William Wattke e Wellhausen, esse outro morreu recentemente, em 1918, quase no final da Segunda Guerra Mundial. Então, há várias mãos que manipularam a Bíblia: J, chamada javista, P, de priest, sacerdotal, E, de eloísta, e D, de deuteronomista. Depois disso tudo, ainda há Esdras, que é o redator, que no final pega toda esse amontoado de histórias, e isso não sou eu quem digo, são os próprios judeus, e dizem com muito orgulho que Esdras fundou a ordem dos escribas, começando com a Mishnah. E
aqui na página 23, Bernard Casper, uma introdução ao comentário judaico da Bíblia, Esdras diz que os escribas têm todo o poder e direito de comentar a Bíblia, e têm todo o poder e direito de relegar a Bíblia a segundo plano, porque eles seguem uma tradição que é do tempo de Moisés, e chamada-se Mishnah, a partir dos Midrash, comentário dos rabinos, aplica-se maior rigor à observância das palavras dos escribas, ou dos rabinos, isto é, da tradição oral, do que a observância das palavras da Torá escrita. Então, com isso, Esdras fundava uma novidade. Nós seguimos a Bíblia que eu acabei de mostrar aqui para vocês, mas não é esta Bíblia, por exemplo, que o Silvio Santos segue, porque ele é talmudista, senão não teria tanto dinheiro. O Bispo Macedo também finge que segue a Bíblia, mas não segue, porque os talmudistas seguem o Talmud. E o que é o Talmud? São os Midrash, comentários às Escrituras. E então, para eles, não importa o que está nas Escrituras, eles podem comentar dizendo o que quiser. Aqui ele está falando de Sanedrim 2, versos 4 e 5, é um típico Midrash, ele não diz de quem é, do Deuteronômio 17, 15 e 19, que apresenta as leis que regulamentam a posição do rei. Olha só, o rei, a vida que ele levava, as esposas que ele podia ter, não era de acordo com a Bíblia. Um Midrash, um comentário dos rabinos educados por Esdras para formarem uma casta que foi a responsável pela crucificação de Jesus. E aqui nós temos mais, daqui para diante nós temos debates talmúdicos ulteriores em torno dessas passagens, suscitam uma série de perguntas pertinentes, tais como: qual é a base bíblica que um mestre da Mishnah apresenta para pretender que suas palavras podem ter o respeito que tem? Além do mais, se vamos discutir a respeito do tempo para a recitação do Shema, por que começar com anoitecer? Não seria mais natural começar com a matina, como nós hoje começamos? Para ele o dia começava de noite por causa dos sábios da Mishnah. Encontraram respostas e comprovações nos versos bíblicos, mas a Mishnah satisfaz-se com a simples exposição da lei, citando o nome dos sábios, a autoridade, que sustentam diferentes pontos de vista e tradições, não considerando necessário referir-se à autoridade bíblica. Então a autoridade rabínica é maior. Esse absurdo está lá na Mishnah. Se o teu rabi diz que tua mão direita é a esquerda, e que a tua mão esquerda é a direita, tu deves aceitar isso como a mais pura verdade. Está lá no Talmud. Ai, meu Deus do céu. A própria Mishnah dá sua explicação da origem e história da lei oral, como foi que ela surgiu. Isso é Esdras, viu? Qual foi o ponto culminante? Então, uma passagem clássica no Tratado Avô diz o seguinte: Moisés recebeu a Torá escrita do Sinai, mas transmitiu a Torá oral a Yeshua, Josué, e Yeshua aos anciãos, e os anciãos aos profetas, e os profetas confiaram-nos aos homens da grande sinagoga, isso é, aos escribas. E isto já vai um pouquinho antes de Esdras, mas Esdras vai fazer com que isso seja sistematizado, de maneira que quando Jesus chega, Jesus diz: vós anulaste pela vossa tradição a Bíblia, a palavra de Deus. E aí a briga dele com os escribas é terrível, mas como Jesus vai ser um caso à parte, o que nós queremos dizer é que essa tradição antiga, monoteísta, como nós já mostramos, José deu cumprimento a ela no Egito, providenciando alimento para a multidão de famintos, não só do Egito, mas em torno, inclusive o clã ao qual ele pertencia,
pai, Jacó, deve-se entender aí, muitas gerações, 20, 30 ou 40 antes. E depois surge Moisés, e Moisés compila essa tradição e faz uma coisa notável, decide pô-la em prática e a revela, né? Na caminhada através do deserto, que o escritor, o nosso escritor preferido aqui, né, o Harold Bloom diz que os 40 anos que Moisés levou os israelitas pelo deserto, na verdade, do Negev ao Sinai era muito perto, esses 40 anos ele deu voltas, era para Deus testar o povo e o povo testar Deus. Então, que coisa curiosa, mas é a tese dele. Deus queria testar se o povo era capaz de cumprir aquilo que ele passou de geração em geração durante milênios e que agora Moisés decidiu revelar ao povo, à multidão que ele libertou do Egito. Então, a liberdade é a ideia central do Êxodo, livres do cativeiro, né? Mas os homens sempre tiveram medo da liberdade, segundo Erich Fromm, e ainda hoje tem, por isso nós elegemos os políticos para fazerem na vida pública o que fazem na privada, e aí eles tinham medo da liberdade, então foram libertos da escravidão por Moisés, mas Moisés levou 40 anos vagando para testar esse povo. E durante esses 40 anos, a maioria dos que viviam no Egito, habituada à idolatria, habituada a praticar a luxúria, a avareza, morreram porque isso eram pecados que impediam a fraternidade humana. Ao mesmo tempo em que Deus também era testado, que tinha prometido a eles uma terra que emanasse mel, né, leite, então que comeriam queijo e uvas, e essa terra seria a Palestina, a terra de Canaã, que pertencia nessa época a Cã, o filho amaldiçoado por Noé, e que sobreviveu ao dilúvio. Não, o dilúvio foi antes de Noé, desculpem. Então, finalmente, na teofania do Sinai, que o professor de catequese que vai dar aulas semestrais à minha queridíssima irmã, minha doce irmã, que se passa por minha aluna, né? E nós temos aulas semanais. Então, ele diz: a teofania do Sinai é o centro da revelação. Não, o centro da revelação é Jesus, mas a teofania do Sinai tem uma importância transcendental e escatológica, porque Moisés, segundo a ordem de Yahvé, chama todo o povo, todo mundo, para fazer a grande revelação. O que é a bênção? Aquilo que eles chamavam por bênção, uma palavra cifrada, uma chave. E o que era a promessa? A promessa eles compreendiam, herdar alguma coisa. Eu farei de ti e do teu povo herdeiros da terra. Mas o que era a bênção? Então Moisés reúne o povo por mandato de Yahvé. Depois que o povo testa Yahvé e Yahvé testa o povo, é uma brigaiada para lá e para cá. Ora Yahvé tem vontade de matar o povo, ora o povo tem vontade de voltar para o Egito e deixar Yahvé, mas esse período, muito interessantemente, Harold Bloom e David Rosenberg entendem que seria necessário, porque através desses testes recíprocos, do povo testando Deus e de Deus testando o povo, Deus monoteísta, que queria uma humanidade fraterna, finalmente chega o dia. Yahvé manda Moisés mandar o povo se purificar, não ter contato nenhum com a luxúria, a avareza, limpar as vestes, é isso, livrar-se dos pecados capitais, né? Luxúria, avareza, preguiça e a sensualidade era muito comum, né? Naquela época, né? As mulheres bonitas sempre existiram e a avareza também, porque cada um sabia que quanto mais rico, mais célebre, mais respeitado. Então Moisés manda o povo se purificar desses pecados, né? Desses vícios que tornam a fraternidade humana impossível, e que se coloque ao pé do Sinai, faz uma delimitação, e o povo então ali vê
Deus no cume do Sinai. E Deus se mostra a vida de todos numa nuvem brilhante, com relâmpagos, trovões, uma nuvem escura. E o povo contempla e teme, porque da nuvem sai voz: eu sou Yahvé. Eié, Asher, Eié. E o povo treme. E aí Yahvé chama Moisés e mais 72 anciãos, e eles sobem, e Yahvé diz: entrareis na nuvem. E esses 74 ou 75 privilegiados entram na nuvem e contemplam a face de Yahvé. Ou seja, tomam consciência plena e total do que seria a fraternidade humana. A figura nos é dada através de uma mesa que miraculosamente aparece ali, com comida, e eles, debaixo do olhar de Yahvé, que está olhando para eles, e eles olhando para Yahvé, eles ali fazem esse repasto, e a mesa significava os iguais, a comunhão entre iguais, e Yahvé ali se iguala a eles e iguala todos entre si. Então, naquele momento sublime, né, então o padre que vem lá de São Paulo para Sergipe, né, para poder fazer essas aulas catequéticas, ele viu nisso aí o grande mistério, o grande segredo, a bênção. Eles então recebem em plenitude o sentimento de coração, mas vai ser gravado em leis de pedra, e será então por amor à lei que o coração fará o bem. Jesus Cristo vai dizer que por amor ao bem o homem cumprirá a lei. É o contrário. Mas ainda estamos nos inícios, e nesses inícios esses bem-aventurados contemplam esse mistério, que é quando a humanidade chegará a ser fraterna, quando o homem olhará para outro dizendo: você é meu irmão. De fato, o judaísmo cultiva esse sentimento, tanto assim que Abraão diz a Ló: não é bom que nossos pastores contendem porque somos irmãos, né? Abraão era tio de Ló, né? E Labão, quando contesta também, porque Jacó quer sair da sua terra, diz: somos irmãos e tu queres levar minhas filhas, meus netos e me deixar sozinho. Então Labão era tio de Jacó também. Então esta ideia de fraternidade, que é a missão dos judeus, e que em algum momento isso foi atraiçoado. Segundo esse livrinho, As Origens do Homem, então seria a ideia de Kolimek-Ivedi não prevalece. Então isso aqui seria falso, porque é de um só que vem todos, mas isso aqui é fake. Então a teoria da evolução é fake. Quando um cientista famoso, acho que é Louis Pasteur, mas pode ter sido outro, prova que omnium vivum ex vivo, todo ser vivo só provém de outro vivo, ele destrói a geração espontânea e, portanto, o aparecimento de uma ameba, uma célula viva no oceano primordial, onde só havia o não vivo, a matéria. Aí já está o nó. Darwin já cai aí. Mesmo assim, os darwinianos continuaram. O darwinismo não é mais do que uma religião, como o marxismo, como o freudismo, e são essa trindade satânica: Beelzebub, Astaroth e Asmodeu. Beelzebub, Astaroth e Asmodeu. Então, e eles tentando convencer que nós somos apenas animais superiores. Portanto, esses vícios, esses pecadilhos, a luxúria, a preguiça, a sensualidade, né, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, tudo isso é natural, porque os animais vivem assim, e vocês são apenas animais superiores e querem vencer isso. Isso é natural, é da natureza animal, então não precisam vencer isso. Vivam e deixem os outros viverem assim. Então nós, segundo esses três doutores ilustres,
personagens diabólicos, viveríamos numa selva, porque se eu não respeitar o direito do meu próximo, o meu acaba onde o dele começa. A Revolução Francesa teve isso de bom, apesar de fazer muitos males, né, como, por exemplo, transformaram a Catedral de Notre-Dame de Paris no Mitreum, né, uma caverna de Mitra, e ali colocaram uma prostituta com o seu séquito e o facho sagrado na Catedral de Notre-Dame de Paris. Imaginem, não é pouca coisa. Então, nós vamos mostrar a vocês, então, aqui, a personalidade que foi colocada na Baía de Manhattan, em Nova York. Esta aqui está nas moedas brasileiras, e isso é fato. E Albert Pike diz que quando a fraternidade humana for estabelecida, o cristianismo vai ser substituído pelo mitraísmo, que é a religião da luz, a religião de Mitra, a religião que as escolas de mistério celebram. Mas aqui no Brasil, ali perto da Urca, nós temos outra estátua semelhante, o Cristo Redentor, e os dois, a uma distância enorme, se desafiam. Quem vencerá o combate final, Mitra ou Jesus? Isto é Mitra, não é a liberdade, não, como também no quadro de Eugênio Delacroix, que eu já mostrei para vocês. Então, o que nós estamos dizendo é que os escribas desfizeram o que Josué tinha feito. Josué entrou na Palestina, em Canaã, e conquistou várias cidades, colocou cada tribo em uma cidade, e aí Moisés e Josué estavam cumprindo a benção, né, e a promessa. Pronto, mas ficou só nisso. Depois vem os juízes. Nós vemos que depois de Josué os juízes já têm dificuldade. Sansão luta o tempo todo contra os filisteus. Jefté vai lutar contra os amorreus, amonitas, né? E Davi depois vai ter que ter todo ano uma guerra para poder submeter os povos que estão perto de Jerusalém. O próprio Josué comete uma barbaridade subindo o Monte Jebus, quando ele entra na Palestina, e o rei sacerdote dos Jebuseus, que naquela época chamava-se Salém, ele corta os dedos dos pés. Então, tudo isso porque houve a dominação assíria, quer dizer, os judeus não cumpriram o seu pacto com Deus, não foram capazes. Então não adiantou os 40 anos de peregrinação no deserto, não adiantou Deus testar os homens, e não adiantou os homens testarem Deus. No deserto aqui de Harold Bloom, tá vendo? Aqui ele mostra que tudo aquilo que está na Bíblia, nesse capítulo, na verdade é Deus testando os homens e os homens testando Deus. Mas Deus já sabia, porque ele ameaça em determinado momento matar toda aquela geração, deixar só ele e Zípora ou Séfora, e recomeçar com um povo novo, cujo coração possa amar ao próximo como a si mesmo. E Moisés diz: Senhor, se não fizer isso, não me mande sair desse lugar. E ele diz: eu virei pessoalmente e lhe darei repouso. Então Jesus Cristo é Deus vindo na carne. Eu virei pessoalmente, está lá. Moisés diz: e lhe darei repouso, porque as tábuas da lei serão substituídas, né? Como eu disse, o bem praticado por amor à lei será substituído pela lei praticada por amor ao bem. Essa é a grande inversão da questão entre Deus, que é bom, e a lei, que é boa, quando ela obedece aos preceitos divinos. O fato é que
Quando Esdras, na Babilônia, no ano 430, ele faz o trabalho dele, já no segundo cativeiro, né, porque o primeiro cativeiro foi no Egito, de lá Moisés tirou os hebreus escravos e todos que quiseram sair. Depois o rei da Síria conquista o reino de Israel, ou do norte, eles se dividem sob Salomão. Quer dizer, Davi tenta conquistar todo mundo, Salomão recebe um reino pacífico, né? E é na época de Davi, o reinado de Davi e Salomão que vai permitir, né, nesse poder e nessa opulência, os escribas fazerem o livro de Jota. Os escribas não, os 5 escritores que estão aqui. E a Esdras fazer a Mishnah, que vai ser o que ele quiser, porque embora admitam a divisão da Bíblia em 3 partes, Torá, profetas e escritos, né, a passagem dos Macabeus procede dizendo: e da mesma maneira Judas juntou todos aqueles livros que tinham sido dispensados devido à guerra e agora estavam de novo conosco. Então está no livro dos Macabeus, e isso faz com que haja uma coisa interessante. Esdras se autoproclama líder de Israel na Babilônia, afasta o rei Josias, jovem e inexperiente, que Nabucodonosor trouxe, afasta Josué, que é o sumo sacerdote, e ele concentra em si na suposta piedosa cópia dos livros santos, fazendo assim a Bíblia se multiplicar para ser lida para o povo. Com essa desculpa, ele termina fundando um partido que vai ser o mais poderoso partido da época de Jesus, os escribas. E quando os judeus são libertados por Ciro, então Ciro, através de uma profecia que Daniel lê para ele: chamarei o meu filho Ciro, o persa, para libertar o meu povo e reconstruir o meu templo. O Ciro não conhecia o Deus dos judeus, fica impressionado, realmente liberta o povo e manda Esdras chefiar a comitiva de judeus, pois ele era o líder, ele era o homem que aparecia, ele era um belo marqueteiro de si mesmo como candidato. E aí fica o rei do exílio para lá, o exilarca, que era essa palavra, e fica o sumo sacerdote para lá, isso é fato, e Esdras toma a liderança junto com Neemias. Os dois têm cada um livro na Bíblia Sagrada, e ele faz uma grande reunião, chamada aqui a Grande Assembleia. E nessa grande assembleia que está escrito aqui: quem revelou os meus segredos aos filhos dos homens? É o Targum, né? Atribuído a Hilel. Jonatã ben Uziel pôs-se de pé e disse: eu os revelei, que tu saibas que fiz isto não pela minha glória, nem para a glória da casa de meu pai, mas somente por tua glória, de modo que não aumentará a discórdia em Israel. Além do mais, ele desejava revelar também os Catuvim. Mas uma voz celestial adiantou-se e disse: não. Selecionemos 1 ou 2 exemplos ilustrativos do método adotado pelos escribas e seus discípulos na interpretação da Escritura. Eles faziam o que queriam. Eles faziam o que queriam. Eles criaram outro livro, um livro que, com o passar do tempo, se chamou Mishnah. Não está aqui agora, mas já mostrei a vocês antes. A Mishnah, que mais tarde deu o Talmud, e é a este livro que eles obedecem. Então, os judeus que usam a estrela de 6 pontas são
partidários do talmudismo, e não tem nada a ver com as escrituras. Moisés, os profetas, não tem nada a ver. Eles interpretam como querem, né? Lembra-se, se o teu rabino disser a tua mão direita é a esquerda e a esquerda é a direita, tu aceitarás como a mais pura verdade. Assim foram educados os judeus a partir de 430. Ciro, enganado pela falsa piedade de Esdras, manda ele levar riquezas, soldados para guardarem aqueles vasos de ouro e dinheiro em profusão e reconstruir os muros de Jerusalém e o templo, mas acontece que depois recebe a notícia de que Esdras está brigando com os povos do local, porque quando os reis conquistavam um lugar, eles pegavam as lideranças e mandavam para o norte de Canaã, e ali era uma mistureba de povos. E por que eles faziam isso? Por estratégia, para que esses povos, que eram os líderes, não pudessem chefiar nenhum motim, nenhuma revolta. E aí Esdras se indispõe com esses povos, que eram chamados de modo geral de samaritanos, porque a capital do Reino do Norte era Samaria, e tinham erguido um templo no Monte Garizim, e Esdras começa a brigar com esses povos. Então Ciro chama Josué, filho de Josuá, sumo sacerdote por direito, pela linhagem de Sadoc, e pergunta o que é que está acontecendo. E Josué pede a ajuda de Zorobabel, que é o descendente de Davi, o exilarca, e vão Josué, Zorobabel e o filho de Zorobabel, Salatiel, e explicam que Esdras não tem autoridade nenhuma, é um levita. O rei sou eu, diz Zorobabel, e o sumo sacerdote é Josué, mas ele tomou a nossa frente, inclusive desmoralizou a casa real, mandando que nós dispensássemos nossas esposas caldaicas e os da classe sacerdotal, porque não se podia mais unir o sangue daqueles que eram herdeiros de Abraão do sangue de outros povos. Ora, os caldeus eram semitas, assírios, babilônios, acádios, todos eram semitas. Abraão sai de onde? De Ur dos caldeus. E Tzadeque sai de onde? Da Babilônia, da capital. Então Esdras quer fazer uma purificação. Na verdade, ele quer o comando, ele quer a chefia. E aí quem estraga a brincadeira dele é Zorobabel, que recebe então um papel escrito de Ciro, destituindo Esdras, né, do lugar principesco que ele ocupava, e instituindo no lugar os cargos verdadeiros. O monarca no exílio, Zorobabel, com o seu sucessor que vai junto, Salatiel, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, e Josué, sumo sacerdote, é que consagra o templo depois de reconstruído e que faz holocaustos. Mas Esdras e os seus discípulos tomaram conta, tomaram a frente e vão agir subterraneamente. Quando Jonatas, dos Macabeus, depois de vencer a guerra contra a Síria, para não cair em outra escravidão, lá pelo ano 200, 250 a.C., recebe do faraó Alexandre Balas, que era seu aliado, de presente uma túnica pontifical. Os escribas o aconselham a aceitar, mas Jonatas Macabeu não era da tribo do descendente de Sadoc, né? Ele era levita, porque o pai deles, que é Matatias Asmoneu, ou Macabeu. Asmoneu e Macabeu são dois sobrenomes que significam a mesma coisa. Então Matatias, que é um líder religioso, um levita, ele é puxado de dentro de casa e 5 soldados sírios tentam obrigá-lo a adorar um ídolo de Baal, e ele
puxa a espada da bainha e diz: a mim, filhos de Israel. E os homens que estão perto matam os 5 agentes sírios, começa a guerra. Ele sai com a espada ensanguentada pelo meio da rua, gritando: quem for por Javé, una-se a mim. E o povo vai saindo de casa, pegando suas espadas, suas lanças, e ele reúne o exército, ele e a família, Judas Macabeus, Matatias, que é o pai, Jonathan e a família toda vão para as montanhas da Judeia, e de lá, através de guerrilhas, eles começam a fazer um inferno do Império Sírio e recebem então o convite de Alexandre Balas, faraó do Egito na época, de se unir a ele, que ele o ajudará a expulsar os sírios e os israelenses, porque Alexandre diz: tu és um irmão para mim, porque Alexandre Balas também participava da conjuração monoteísta, também fazia parte da tradição patriarcal monoteísta. Tu és um irmão para mim. Aí quando o rei dos sírios sabe disso, então, através das conjurações e conspirações dos escribas, ele manda uma carta depressa para Judas Macabeu: não, una-se a mim, façamos a paz e deixemos o faraó para lá. Graças a Deus, Judas Macabeu não cai na armadilha, deixa os escribas de lado, não segue as profecias e os conselhos dos escribas, une-se a Alexandre Balas, vence os sírios e ficam livres. Mas a família é quase toda morta. Entretanto, Alexandre Balas, que no Egito ele era faraó, rei, sacerdote, o sumo sacerdote dos egípcios, como a gente pode ver no filme Moisés, quem vai fazer a limpeza das águas, quem vai fazer os sacrifícios aos deuses, né, é Ramsés II, né, ou Sete I. Então, o rei acumulava as funções de sumo sacerdote, embora tivesse um sumo sacerdote. Ele, pensando que o mecanismo poderia ser o mesmo, ele manda uma veste pontifical, uma túnica pontifical para a Jonatas, e Jonatas aceita. Aconselhado pelos escribas, aceita. Ano 176 antes de Cristo. Isso ainda antes de Cristo. Os escribas já têm essa força toda. Era o partido mais poderoso. E convencem Jonatas Macabeus a aceitar a túnica pontifical. Os assideus, os nazireus e os esseus, ou essênios, que na verdade juntos formam uma ordem sagrada fundada pelo Tzadeque, que vem da Babilônia, que ali agora adota o título de Malek Tzadek, rei da justiça, e já fez as pazes com Davi. A crueldade que Josué fez com Adonisadec já foi esquecida no ano 250 a.C. Davi, no ano 1000, faz as pazes com Sadoc, que é Malek Tzadek, ou seja, o rei da justiça dos jebuseus, e vai fazer uma atrapalhada que nós vamos falar detalhadamente quando formos falar de Davi, para colocar Sadeque não somente como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, mas como sumo sacerdote dos judeus. Ele vai acumular assim duas funções: sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, a qual Jesus vai pertencer, sendo ungido por João Batista, e vai ser também sumo sacerdote da ordem de Arão, dos levitas. Nós vamos ver em detalhes a lambança que o rei Davi faz junto com Abiatar, que era o sumo sacerdote verdadeiro, levita da ordem de Arão, e junto com os filhos de Davi, e junto com os principais oficiais da corte, todos fazem algo que é absurdo, mas nós vamos ver detalhadamente. A Bíblia mostra isso, tenta mostrar isso de uma maneira disfarçada, mas dá para perceber. Era muito rolo para ficar escondido da gente. Então, feitas as pazes entre a casa de Davi com a casa de Sadeque,
Sadoc passa a ser o sumo sacerdote dos judeus, Abiatar é mandado para Anatote. E a dinastia de Sadoc, portanto dos Sadec, a ordem de Melquisedeque, reina como sumo sacerdote, de modo que Joduá e Josué, são sumos sacerdotes da ordem de Melquisedeque e ao mesmo tempo dos levitas. E por isso que são considerados o sumo sacerdócio legítimo, porque eles têm a bênção e a promessa em toda a sua plenitude, como Moisés mostrou aos anciãos no sopé do Sinai. E aí o Esdras sofre a vergonhosa derrota de receber das mãos de Zorobabel um documento assinado por Ciro, quem estava na época reinando, Dario, não importa. Então, ele recebe uma carta destituindo-o da liderança e recolocando tudo no seu devido lugar. Zorobabel volta a ser o rei legítimo, descendente de Davi, e Josué volta a ser o sacerdote legítimo da descendência de Tsadeque. E aí, isto infelizmente é quebrado pela guerra com os sírios, mas, como dissemos, Matatias, Asmoneu ou Macabeu, junto com os filhos, fazem uma revolução e depois, junto com o faraó Alexandre Balas, vencem os sírios e ficam numa relativa paz. Mas a essa altura, a ordem que for estabelecida por Josué, a mando de Moisés na Palestina, já está uma confusão. No ano 156, Onias III, penúltimo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é raptado do templo e assassinado em Dafne pelos sírios. E Onias IV foge para pedir a proteção de Alexandre Balas, que lhe dá uma pensão anual e um escritório no Cairo, já dissemos para vocês, isso é fato, e de lá ele comanda uma bem organizada comunidade dos Hassideus, dos Nazireus e dos Esseus, ou seja, da ordem de Melquisedeque, a qual Jesus vai pertencer pela sagração sacerdotal feita a ele por João Batista. Na verdade, eu vos digo, disse Jesus, entre os nascidos de mulher não há ninguém superior ao Batista. Nenhum profeta foi maior do que ele, que me ungiu sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas João disse, você veio ungido sacerdote do céu pelo Pai Celeste. Como eu vou lhe ungir como sacerdote? Mas João tem a resposta. Jesus batizaria com Espírito Santo. E ele diz, mas você batiza com água. E a ordem de Melquisedeque, todos os seus sacerdotes são batizados com água, deixa que se cumpra o requisito da ordem, para que eu me torne sacerdote segundo uma ordem de sacerdotes legítima, reconhecida por Davi lá no ano 1000 antes de Cristo, e João Batista deixa Jesus entrar nas águas e o consagra sacerdote, e o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, pousa sobre ele e diz, este é meu filho bem-amado, em quem ponho todas as minhas complacências. Filho. Finalmente, o nome filho aplicado a Moisés, agora não é apenas um nome, agora é, de fato, Filho unigênito do Pai e do Pai nascido antes dos séculos. Então, a obra de Moisés e de Josué está destruída. 176 anos antes de Cristo, a guerra com a Síria destrói tudo, e quando Jonatas Macabeu enverga a túnica sacerdotal de sumo sacerdote, todos os membros da ordem de Melquisedeque se retiram para lugares desertos, fora das cidades. Alguns ainda acham que têm obrigações a cumprir com o templo, a limpeza do templo era feita por eles,
Nesse caso está Zacarias, pai de João Batista, mas João nunca botou os pés no templo, porque era essa a ideia da ordem de Melquisedeque: não respeitar o templo, não aceitar o sacerdócio que não fosse da ordem de Melquisedeque, portanto levítico, e não fazer sacrifícios sangrentos. Isso Jesus vai dar continuidade na sua nova lei. Ele vai restaurar a aliança com o Pai, né, promulgando a nova e eterna aliança. E agora, e a bênção? E a promessa? Como é que fica? Deixaremos aqui essa pergunta, pois já são 1 hora e já dei o parto a um pedacinho do que eu queria dizer. Vamos parar aqui, continuaremos no outro vídeo. E até a próxima. Deem seu like e inscrevam-se no canal. Até a próxima.